Olá, olá, sejam todas bem-vindas. Desculpem que me atrasei uns 2 minutinhos, mas tive que sacar-me um dente de urgência, assim que foi uma tarde um pouco corrida, mas estou aqui e já convidei a Flávia. Oi, querida. Olá. Olá, tudo bem? Mira, disculpa los 2 minutos de atraso, mas me tuve que sacar un dente de urgencia, entonces tuve una emergencia de tarde y recién terminé y vine do dentista. Mas Oi, está tudo certo. tá tudo Seja bem-vinda, bem? Flávia, ao espaço do Caminho do Encontro. Novamente aqui juntas. Não, sem dúvida. Mas você tá bem? Tá tudo em ordem? Tá, sí, está dolorido, anestesiado, mas está tudo bem, querida. Vamos lá. Vamos a entrar en nuestra live que están todos esperando. Un tema tan solicitado, tan pedido como este da intimidade de um casal de muitos anos juntos. Exato. Bom, deixa você falar um pouquinho mais, Laura, da introdução. É tudo teu. Seja bem-vinda, a doutora Fiala Fairbanks já te conhece, já hemos falado de menopausa, reposição hormonal, e hoje creio que é um tema que o microfone é tudo teu, porque eu acho super importante. Não, e é um tema legal para elas. Eu até trouxe, separei aqui para mostrar. Esse tema, na verdade, é um grande desafio para qualquer pessoa que lide com relacionamentos, né? Então, com base nisso daí, houve uma pesquisa científica que foi muito interessante, que eu tenho aqui um grupo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da... Mas baseado fundamentalmente nesse artigo que eu estou mostrando, porque o que a gente vai falar é bem pautado, respaldado cientificamente. Então, é motivo Flávia, tua señal não está boa, está muito oscilante. Eu vou tentar ver se eu melhoro isso. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu ponho no 4G. Peraí. Tá bom? Ok, vamos lá. Veja se melhorou agora. Troquei aqui a internet. Então, o que eu estava comentando é que o que eu vou falar, na verdade, é um apanhado de informações que faz parte de um trabalho científico e que isso daí foi motivo de uma pesquisa importante lançada aqui no Brasil, mas baseada numa revisão que foi publicada, por isso que eu estou mostrando aqui. É uma brochura enorme de conhecimentos que foi distribuído para psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e qualquer profissional da saúde ligado à medicina sexual, justamente para orientar uma das maiores queixas que os casais traziam para os ambulatórios, para os consultórios, que era justamente, imagina, justamente a questão do que fazer com os relacionamentos mais longos, os relacionamentos de longa duração, em relação a, entre aspas, e é o que a gente interessa mesmo, manter acesa. É isso que as pessoas gostam. Então, eu vou fazer um pouquinho chegar nesse tema. Então, o que acontece? Já há bastante tempo se sabe, mas do ponto de vista científico foi bem colocado no ano 2000 por uma pesquisadora, o nome dela é Está chegando cortado, Flávia. Continua cortando? Sim. Ixi, porque eu já mudei as duas. Deixa eu tentar outra coisa aqui, só um minutinho, mas eu vou falando com vocês de qualquer jeito. Então, essa pesquisadora, o nome dela é Rose Masson. Eu vou tentar voltar para o Wi-Fi, que eu já fui para o 4G, já fui para o Wi-Fi, voltei e tal, mas vamos ver. Você vai me falando aí como é que tá bom? Tá bom. Se tiver bom, eu vou continuando. Então, essa pesquisadora, ela, no ano 2000, ela reformulou completamente os conceitos da medicina sexual,
quando ela falou que a resposta sexual, e não só a resposta sexual no ato sexual, mas assim, as vivências sexuais das pessoas que tinham relacionamentos jovens e relacionamentos de longa duração, para as mulheres, essas respostas podiam ser diferentes. E ela tentou entender o porquê desses relacionamentos serem tão diferentes, as respostas serem diferentes. E foi com base nessa grande mudança que aconteceu que pesquisadores passaram a se interessar por relacionamentos de longa duração. Então, a primeira coisa que eu vou começar a conversar com vocês é um conceito até engraçado, porque, na verdade, para a gente não dizer meio trágico, é o que é um relacionamento de longa duração. Vou apoiar o celular aqui. Muito bom. Exatamente. Do ponto de vista médico ou científico, do ponto de vista de profissionais da saúde, ele tem uma pequena variação, mas ela é incrível. É um relacionamento que dura mais do que 6 meses a 1 ano. Ou seja, as pessoas acham que relacionamento de duração é alguma coisa de 10, 15 anos. Não. Qualquer coisa. Se está cortando. Então eu vou voltar para o lado de cá. Então vamos ver se melhor. Assim tá bem? Tá pegando bem assim? Sim. Então eu vou ficar desse jeitinho. Não sei, deve ser alguma onda de internet aqui. Mas vamos lá. Então, o relacionamento de longa duração é aquele que dura acima de 6 meses a 1 ano. Ou seja, é muito curto. As pessoas acham que a gente vai estar falando de um relacionamento de 10, 15 anos, mas não. É um relacionamento realmente há mais de 6 meses ou há mais de 1 ano, de acordo com o grupo que estuda. E por que esse tempo? Justamente porque nesse período passa aquela fase inicial que a gente chama de que, assim, do ponto de vista leigo, seria chamada da paixão arrebatadora. Aquele momento em que você perde a cabeça, faz qualquer coisa pelo relacionamento e começa a colocar os pés no chão e encontrar ou entender o outro como uma pessoa, como um parceiro ou uma parceira que vai ter uma série de qualidades e uma quantidade de defeitos, e você vai ter que começar a lidar com tudo isso. E esse é o grande desafio, porque todo mundo, ou grande maioria das pessoas, gostaria de continuar sentindo, até fisicamente, aquelas mesmas sensações do início do relacionamento, quando realmente tudo movido à paixão, e gostaria de vivenciar um relacionamento duradouro, e assim por diante. E esse é um grande desafio. Será que a gente tem que optar por uma coisa ou pela outra? Se eu quiser um relacionamento longo, então eu abro mão daquelas sensações boas que eu tinha no começo do relacionamento, ou por outro lado, se eu quiser sempre estar vivenciando aquelas experiências tão interessantes, então será que eu tenho que ficar trocando de parceiro para estar sempre com relacionamentos curtos? Qual que é a lógica da história toda? Daí veio uma pesquisa super interessante, a revisão, onde todos os estudos que impactavam ou tinham um significado foram compilados nesse trabalho que eu mostrei para vocês agora, que eu posso até disponibilizar para quem se interessar depois, e olhou 64 explicações verdadeiras, conhecidas, tal, sobre o tema, e pegou o que era mais importante em cada uma delas para fazer esse tipo de documento. Tá dando para ouvir bem, Maria Laura? Não, vino entrecortado. Repite o último conceito das 64 que não se entendeu. Tá, então esse documento que eu mostrei para vocês, ele se baseou em 64 artigos publicados que eram de impacto interessantes, importantes nessa área, para justamente pegar o que fosse mais importante de cada um deles e fazer um documento único que conseguisse contemplar aí todas essas informações. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre o que é de mais importante nisso tudo. Existe uma figura, tá? Apoiar o celular, porque eu preciso pegar. Se tiver como colocar figuras na live, mas não tem. Então eu vou mostrar. Está chegando cortado, Flávia. Olha, já vai melhorar. Peraí. Essa figura é a base do que a gente vai falar, tá? Então, tudo que eu precisar mostrar para vocês vai estar de acordo com esse diagrama. Que são 3 círculos, um dentro do outro, para ficar bem lógico do que a gente vai conversar. Então, basicamente, os autores desse trabalho, que é um dos melhores trabalhos que tem, colocam muito claro que para um relacionamento se sustentar do ponto de vista
sexual, principalmente, que é o foco maior do que a gente está falando, mas não é só sexual, ele é emocional, ele é afetivo e tudo mais. Ele tem que estar apoiado em 3 círculos, sendo que um está dentro do outro. O primeiro círculo, o círculo mais interno dessas 3 rodinhas, são os fatores individuais. E eu fiz um compilado de informações para não esquecer de falar nenhuma, então eu vou dando umas checadas aqui para ir passando. Quais são esses fatores individuais? Aqui, se o sinal estiver melhor, eu vou mostrar de novo. Eu não sei se aquela hora vocês conseguiram ver. Então, eu estou falando desses 3 círculos. O pequenininho é o individual, depois eu tenho o intermediário e depois eu tenho o mais externo. Então, eu vou falar agora dos fatores individuais. Então, o primeiro fator individual fala sobre as expectativas. Então, qual é a sua expectativa em relação a um determinado relacionamento? E isso é primordial, porque quando as expectativas íntimas, as suas expectativas pessoais, se alinham com o que você está encontrando no relacionamento, ou seja, evitando as frustrações, você consegue adquirir ou atingir uma maior maturidade, inclusive relacional e sexual naquele relacionamento. Então, isso é importante porque vem de encontro com muitas coisas que a gente vê no dia a dia. Então, quando um dos parceiros, por exemplo, tem, sei lá, a visão de um relacionamento a longo prazo que vai resultar num casamento, na formação de uma família, alguma coisa dessa. E o outro quer um relacionamento de longa duração, talvez, mais para um conforto pessoal, uma vida de casal, e não tem essas aspirações de família, filhos e tudo mais, pode estar havendo um desencontro de expectativas e isso levar... De objetivos. Exatamente. Um dos aspectos mais importantes disso daí é entender, e isso é muito reforçado nesse trabalho, que existe uma flutuação normal dos desejos sexuais e motivacionais em relação à própria fase do relacionamento. Então, é muito comum que numa fase os parceiros estejam mais próximos, numa outra fase os parceiros estejam mais afastados e assim por diante, sem que isso corresponda a um problema. Então, a gente pode aceitar essas flutuações como parte normal de um relacionamento saudável, o que causa bastante tranquilidade para quem lida com o problema e que eu acho que é uma informação importante para quem estiver nos ouvindo. Por quê? Porque, às vezes, você está vivenciando um período onde um dos membros do casal está muito mais desanimado do que o outro em relação ao próprio relacionamento, inclusive. E aí, a pessoa já acha que está tendo um problema de ordem conjugal, sexual e assim por diante. E não. A gente tem que entender essas oscilações como uma parte normal dessa fase mais individual do relacionamento. A segunda fase, ou o segundo aspecto individual, é a parte da atração. Então, a atração, tanto você ser atraente, ou se fazer atraente, e buscar a atração no parceiro. E claramente nos relacionamentos de longa duração, os parceiros vão mudando, inclusive fisicamente. Lógico. E como lidar com essa situação a longo prazo? Então, a gente tem, de fato, uma teoria onde você tentar acompanhar essas mudanças físicas através de uma mudança emocional associada facilita muito. Então, trazendo para a nossa prática, mulheres e homens vão envelhecendo, então o relacionamento de longo prazo implica num envelhecimento conjunto e, consequentemente, você tem que estar sempre buscando artimanhas e adereços e tudo mais para conseguir manter dentro do que se entende como uma situação de possibilidade e atração conjugal adequados para a faixa etária, para quem você é, sem causar nenhum tipo de desrespeito nem nada disso, mas uma situação onde a atração permaneça. Então, não adianta encostar e falar, o relacionamento já é antigo, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Na nossa prática, o que a gente vê muito comumente? As pessoas se abandonarem do ponto de vista de atração em relacionamentos a longo prazo. Então, quando era um relacionamento jovem, ou só um namoro, ou um casamento recente, havia um investimento na figura pessoal, nas roupas, nas lingeries, nos programas e tudo mais tal. Ao longo do tempo, as pessoas vão se acomodando, vão se ficando de fato na zona de conforto e abandonando esse tipo de situação. E isso é realmente prejudicial e a ciência comprova, porque daí com isso a gente vai lá,
pega os casais que funcionam de um jeito e de outro jeito, fazem as comparativamente, a função sexual é muito pior naqueles casais onde se abandonam. Então, não pode se acomodar e não pode entrar na situação de que você ter uma intimidade muito maior com o seu parceiro, vamos supor, foram morar juntos ou casaram e tudo mais, isso prescinde da necessidade de continuar tendo o papel de ser atraente. Então, o que as nossas mulheres podem fazer a respeito? Puedo decirte uma coisa, porque eu linkei algumas coisas. A primeira coisa, Flávia, que eu acho importantíssima, porque tem muitas mulheres que nos estão escutando, Sim. que talvez estão em um segundo matrimônio. Com ou certeza. começando uma nova relação depois de um divórcio a partir dos 50. Então, a primeira coisa clave, eu acho, é qual é o conceito de uma relação a longo prazo. Claro. Primero. Segundo, aceitar que las oscilaciones van a ser parte da relação. Com certeza, é exatamente isso. Porque muitas vezes a mulher, que já vem muito vulnerável por a menopausa, a reposição hormonal, a imagem que ela está vendo diferente no espelho, em um momento que seu parceiro pueda não olharla com a mesma intenção ou com o mesmo tesão de um tempo atrás, isso já la deixa paralisada e ela acha que a relação se terminou. Então, isso é muito importante. Pode ser uma coisa temporária. Exato. Não por isso se tem que deixar ou ficar nessa zona de desconforto e não cuidar-se. Ela se tem que cuidar igual. É exatamente isso. Tenha interesse ou não tenha interesse, ela por ela se tem que cuidar. Porque ela precisa sentir-se ela atrativa. Exatamente. E essa questão da atração é importante você estar atraente para o outro, mas você, para ter esse critério, você tem que se sentir atraente para você mesma. Exatamente. Então, não tem nada tão legal quanto você se olhar no espelho, se sentir bonita, atraente, alguma coisa dessas, porque isso passa para o parceiro, passa para o outro, passa para quem está te assistindo. E o mesmo do homem para a mulher, porque o homem também fica na zona de conforto. Exatamente. E principalmente, desculpa-me, Flávia, na convivência na pandemia, onde as pessoas ficaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça, em donde não havia horário, onde ficavam de moletom, de academia, de pijama, entraram em um circuito muito nocivo para a relação. Exatamente. Então, e o assim, homem tanto como a mulher. Isto não é só para as mulheres. Concordo 100%. E isso é uma das grandes preocupações, inclusive um dos motivos pelos quais a gente está conversando sobre isso hoje. Porque o índice de desgastes dos relacionamentos, quer seja de brigas, separações ou até divórcios, que a gente está tendo nesse momento agora, é alarmante. Então, sim, relacionamentos de longa duração, eu não me canso de ouvir lá no consultório e com pacientes que entram em contato e tudo, falando, doutora, você não vai acreditar, o meu casamento de X anos acabou. Porque é realmente assim, as pessoas estão tendo muitas dificuldades e estão abrindo mão dessas coisas. O intuito da gente conversar de tudo isso não dá para resolver o resto do mundo, mas é você olhar para essas coisas, são coisas comprovadas do ponto de vista científico e pensar de todas essas dicas, de todos esses itens, quais você pode trazer para você mesmo para facilitar um pouco essa convivência do dia a dia, preservando esse relacionamento. É isso que a gente está tentando fazer, tá? Então, essa questão da atração, importantíssima. Terceira questão é a questão da monotonia. Então, por mais que seja difícil, por mais que algumas pessoas falem, acabaram as minhas ideias, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais como agir, etc. É extremamente importante que a gente esteja sempre se reinventando, reinventando a relação, reinventando o seu olhar para o parceiro. Isso daí é comprovado. O ser humano gosta de novidade. Posso agregar uma coisa? Com toda certeza. A ver, Flávia. A mulher precisa manter-se, aunque haya deixado de trabalhar, ou aunque neste momento não esteja trabalhando, intelectualmente ativa, com desafios cognitivos, com um bom papo, com essa coisa de poder ter seu espaço pessoal e seu tempo para enriquecer-se ela, para poder voltar à relação e poder levar alguma coisa dentro da relação. Porque a mulher muitas vezes também fica nesta coisa estagnada ou, bom, não vai mudar. Já faz 20 anos que a gente está junta, isto é assim, se gostou, gostou, e se não gostou, tudo bem.
No, Não, porque el compromiso es 50 y 50. Ambas partes tienen un compromiso. Y yo exatamente. acho que en ese sentido, hay veces, es más la mujer la que trae esa cosa de puxar al hombre y tirarlo da zona de conforto. Infelizmente Exato. acontece. Esa es la realidad. E é muito importante a gente entender que esse usar energia nessa reinvenção permanente é extremamente importante, tá? Porque, como a gente estava falando, o ser humano é movido à novidade. Se você for ver no nosso dia a dia, a gente gosta. Abriu um comércio novo, você quer lá ver. Às vezes você não tem nenhum interesse naquele assunto, mas só porque é novo já desperta curiosidade. Então, a novidade libera neurotransmissores e a gente precisa lidar com isso porque faz bem para a saúde mental. Então, precisa realmente reinventar, isso está mais do que comprovado. O quarto aspecto individual, você vê que a gente está falando de coisas que só não está ninguém falando de parceiro, é você mesma. De você. Então a gente falou de se reinventar, a gente falou de ser atraente, a gente falou desse aspecto de aceitar as oscilações do desejo como uma coisa normal. O quarto fator é o aspecto de foco cognitivo. O que significa isso? É importante que em algum momento, não precisa ser o tempo todo, mas que em uma parte do momento, pelo menos, você priorize a relação como a questão mais importante de todas, a despeito ou apesar dos fatores externos ou extrínsecos. Isso é muito bonito de falar, mas é muito difícil de fazer. Mulher em especial. As mulheres amam tentar dar conta do mundo, abraçar o mundo com as pernas, resolver os problemas de Deus e todo mundo. Então, o que a gente mais encontra hoje em dia são as mulheres cansadas, estressadas, sobrecarregadas, com uma série enorme de afazeres e de funções e frustradas com o relacionamento. No, porque además posso decirte algo, fez tudo o que tinha para fazer no dia, fez sua atividade física, se preocupou dos seus filhos, organizou sua casa, rendiu no trabalho, escutou a seus pais, e ela acha que de nada, ela vai entrar no quarto, se vai pendurar do lustre e ela vai ser contorcionista. Não é assim. Porque además a mulher precisa o romance no dia todo para chegar à noite com vontade de. Exatamente. Tem toda uma coisa de paquerar-se no meio, que para a mulher é muito importante. Exatamente. Às vezes a mulher tem ouvido para escutar a amiga, a los pais, a la persona do trabalho, a quem for. E talvez não percebeu que em algum momento do dia ela precisava comunicar-se com esse parceiro para começar a criar esse clima para que chegue à noite. Exatamente. A gente fala, na verdade, nos cursos de sexualidade, relacionamento e tudo, que para as mulheres é assim. Você tem a pretensão de ter uma noite de amor, você começa a cuidar dela de manhã cedo. Claro. Não tem jeito. São muitas horas de antecedência e quanto mais longo o relacionamento, mais tempo precisa. Porque você tem que ter tempo para se disponibilizar para uma determinada relação. E a gente não está falando só de relação sexual, nem que seja ficar sentado junto assistindo um filme no sofá, curtindo. Mas para que aquele momento aconteça, você precisa ter tido tempo para você, para entrar naquele cenário, para pensar daquele jeito, para conseguir tirar da frente esses fatores estressores extrínsecos que são super importantes. Então, você tem que conseguir deixar de lado tudo que você não fez, tudo que não deu tempo de fazer, tudo que não deu certo no seu dia para conseguir focar naquele momento. Porém, a gente precisa conseguir chegar nisso, focar no momento. Essa é uma dificuldade muito grande de mulher e uma facilidade muito maior dos homens. Por isso a gente precisa falar disso aqui. Os homens são muito mais focados. Focados, claro. Homem só faz uma coisa por vez, mas naquela hora ele está fazendo aquilo, ele está curtindo a parceira. Se você perguntar para um homem durante uma relação, durante um momento de amor, alguma coisa dessa, no que ele está pensando, ele está pensando naquele momento. Ele quer curtir aquele momento, ele se dedica àquele momento, mesmo se o momento durar 5 minutos. Para a mulher, ela está naquele momento, mas também pensando em outras coisas. X, quaisquer que sejam. E essa falta de foco atrapalha imensamente. Naquela relação ou naquele momento em que você não focou e não aproveitou, pode ter um impacto pequeno. Mas se isso acontecer sucessivas vezes, ficando com uma frustração.
E essa frustração consecutiva tem um impacto muito ruim nesse relacionamento a longo prazo. Então, as mulheres precisam desenvolver a capacidade, literalmente, de desligar do mundo externo e focar naquele momento, focar na parceria. Então, é importante pegar um momento do seu dia ou da sua semana, do seu mês que for, mas falar, esse momento é o momento que eu vou me dedicar à relação. E isso, comprovadamente, preserva a relação a longo prazo. Então, para a gente trazer para a prática, é extremamente saudável o casal ter um dia marcado para sair junto, ou um final de semana marcado para viajar. Independente do tanto de outros problemas que possam estar acontecendo, precisa ter aquele momento preservado. As mulheres têm muita dificuldade em fazer isso. E depois, só de alguns tropeços, é que algumas conseguem falar, não, realmente eu achei que isso fez falta no meu relacionamento primeiro, segundo, terceiro ou quarto, e agora eu estou disposta a ter isso, porque senão eu sei que também não vai dar certo ou não vai durar tanto tempo quanto eu gostaria que durasse. Posso agregar-te uma coisa, Flávia? Porque Com isso certeza. tem a ver com lo que você sempre fala, não? Se eu linko todo o que você está falando para nosso público, que em geral são mulheres transitando a menopausa, toda esta relação que tem a mulher com seu corpo e com o que vai mudando o corpo, também muitas vezes la faz sentir-se insegura. Sim. Ela tem que entender que muitas de suas inseguridades o parceiro nem las percebe. Exatamente. Son de ella. Para el parcero está todo bien, 2 kilos más, 3 kilos menos, una arruga más, una arruga menos. Si ella no está tan duriña, el parcero quiere curtir y quiere estar leve. Y muchas veces a mujer leva toda una cosa, me explico, de la relación con su cuerpo en esta fase que no le permite mantener el foco. Entonces, tal vez uno de los trabajos que uno tenga que hacer es aceitar que esta fase o cuerpo puede estar con una cierta oscilación y que tudo bem. Se pode disfrutar igual, Flávia. Com toda certeza. E essa questão do foco, ela vai ser física e vai ser mental. E essa questão do foco mental é um desafio tão grande ou ainda maior que essa questão do foco físico. Porque no foco físico, em algum momento, ela pode até se aceitar. Mas não dá pra gente ter a pretensão de resolver todos os problemas do universo. Então, a gente tem que conseguir separar cada coisa numa caixinha, e homem faz isso muito bem, e a gente tem que aprender com eles. Tem tantas coisas que eles têm que aprender com a gente, mas essa é uma das que a gente tem que aprender com eles. Esquecer do mundo externo e focar na relação, mesmo que seja por 5 minutos. Isso comprovadamente faz toda a diferença. O próximo passo individual, porque eu quero ver se a gente até o final da live consegue passar por todos, mesmo que a gente vá fazendo umas pequenas considerações, seria a manutenção da autonomia. Isso é extremamente importante. Apesar da gente estar vivendo para uma relação, para um relacionamento de longo prazo, as mulheres perimenopausa ou pós-menopausa já provavelmente estarem com esse relacionamento de muitos e muitos anos, o que acontece? Às vezes a pessoa abre mão da sua vida em prol de uma vida do casal ou passa a viver a vida do outro. Quantas mulheres não acabam desse jeito? Eu ouço inúmeros casos. Para acompanhar o meu marido, o meu parceiro, eu nunca consegui seguir um sonho meu, uma carreira minha, nada que eu pudesse fazer, eu tive sem... E isso é uma realidade, a gente não pode falar, são opções que a vida faz. Mas para um relacionamento de longo prazo durar, a gente precisa ter admiração. E o maior fator que leva à admiração de um parceiro pelo outro é que cada um tenha o seu espaço e a sua vida. Você precisa admirar o outro como um ser inteiro. Então, para aquelas pessoas que puderem e tiverem a oportunidade de se encontrar, ainda que tardiamente, não há problema nenhum, isso certamente você vai achar que, mas eu não posso abrir mão desse tempo para fazer uma coisa para mim. Pode e deve. Comprovadamente, se você abrir mão de um tempo que você ia dedicar para um todo, só para a família ou só para o parceiro, e você começar a fazer alguma coisa para você, isso vai despertar a admiração no seu parceiro. E isso vai preservar a relação a longo prazo. Então, isso está muito comprovado nessas últimas 2 décadas. Houve uma mudança completa de paradigma em relação à pessoa que abandonava tudo pelo relacionamento. E hoje em dia, não. O relacionamento tem que ser uma situação onde ninguém precisa abandonar. As pessoas precisam somar.
E isso está muito claro. Então, eu acho que as nossas ouvintes precisam lembrar disso, porque não tem mais o papel da mulher que se doa completamente. Na verdade, a psicologia fica preocupada se elas não estão se anulando parcialmente. E isso é Porque importante. además a mujer que se doa, después pasa la conta. Com certeza. Flavia, después se la pasa la conta. Entonces Exatamente. não sirve, me explico, porque eu acho que é melhor poder colocar seu limite e falar, eu cheguei hasta aqui, eu Sim, consigo hasta aqui, a dar-se de forma ilimitadamente e depois estar com mala cara, porque ela exatamente. acaba passando a conta. E o É isso. marido percebe, e quando ela le reclama, ele se desliga. Aí começam a afastar-se. Concordo 100%. Até o penúltimo item, muito ligado a esse, é a autoestima. Então, assim, você tem que ter sua vida própria, você tem que ter a sua ocupação, o seu papel social, o seu papel familiar, tudo isso muito bem delimitado, sem que isso agrida e, muito pelo contrário, isso precisa contribuir com a sua autoestima. Então, isso vai melhorar sua situação para que você possa melhorar para o próximo. Então, isso é fundamental. A gente precisa investir nessas questões, sem sombra de dúvida. E o último aspecto é em relação, isso tudo do aspecto individual, em relação ao vínculo. Qual o papel desse vínculo para você? Como que você consegue se vincular, se aproximar e qual é o seu limite de vinculação? As pessoas não pensam nisso. Qual é o seu limite de vinculação? Tudo depende do porquê e do propósito daquele relacionamento para você estabelecer o seu limite de vínculo. Então, para que as pessoas tenham as parcerias longas, cada um vai ter que fazer uma doação, como a gente está vendo, e você tem que ter até onde vai o seu vínculo. Se o seu vínculo for, essa é a questão mais importante da minha vida, você vai, nossa, apagou, deu um apagão bem forte aqui, mas voltou. Estou preocupada com a internet. Você vai ter a sensação de que você vai estar doando e recebendo. As mulheres têm muito problema com isso em relacionamentos a longo prazo, porque muitas delas, como a gente acabou de falar, trazem a conta. Eu só me doei e não estou recebendo, ou não acho que recebi tudo que eu tinha proporcional ao que eu doei. Então, ter essa conta resolvida com você mesma é muito importante, porque os maiores fatores de desgaste dos relacionamentos a longo prazo são essas frustrações acumuladas de longa data, não bem solucionadas entre o casal. Então, a gente falou dos pontos individuais. Eu vou deixar você comentar um pouquinho, que eu acho que você pode querer fazer alguma coisa, que eu vou passar para os pontos interrelacionais. Eu personalmente, que desde o caminho do encontro, e você sabe, eu trabalho muito o tema da autoestima da mulher, da autoestima, de ter um propósito, da relação dela com sua imagem no espelho e das relações afetivas. Eu acho que essa mulher que coloca culpa, pasándole a conta ao outro, de suas frustrações, o que ela não se dá conta, que foi uma escolha dela. A Sem mulher dúvida. que decidiu doar-se, foi uma escolha dela. Entonces después no puede cobrarle a su parceiro, porque ella quiso asumir ese rol y él asumió ese rol no momento que entró dentro de la relación y quiso doarse exclusivamente a su familia o a su parceiro. Entonces yo acho que hoy justamente lo que está planteando esta fase da maturidade das mulheres, eu não quero mais isso. Eu Sim, vivi dessa maneira, eu fui educada para ser uma esposa amorosa, uma mãe incondicional, mas em muitas coisas a conta não fechou. E eu hoje me estou replanteando como surgir ou como colocar-me de aqui para frente de uma forma diferente. Eu acho que a mulher que tem a autoestima estruturada, Flávia, consigue driblar muito melhor todas estas situações. com A toda mulher que certeza. tem que esse esqueleto interno que é a autoestima, ela não lo tem bem resolvido, ela genera culpa, ela tem um grau de frustração muito grande e muita insegurança. Com toda certeza. Então, Então, isso é importante a gente ter bem ciência que a gente está falando de alguma coisa que, para que a ciência chegue nesse tipo de afirmação, eles estudam milhares de pessoas, milhares de casais, para não ficar na sensação de que é papo. Não, não é papo, é comprovado, tá? Então a gente precisa pensar nesse aspecto bem y focado. reforzar. Y que no les dé Exatamente. culpa, Flavia, porque Não, muchas mujeres que están no camino y que conversamos, ay, más yo siento culpa si yo me doy espacio, o si yo pienso en otra carrera, o si yo pienso en un hobby o en un deporte. Gente, no existe tener culpa.
é seu espaço. E na medida que você esteja satisfeita com você mesma, você vai poder entrar nessa relação ou em um encontro amoroso de uma forma muito mais rica e muito mais segura de você. Com toda certeza. É isso mesmo. É uma coisa que eu fico feliz que você marque isto e que a ciência haja linkado este aspecto com a sexualidade. Porque Sem antes podia dúvida. estar só para aquela pessoa que estava com depressão ou com algum transtorno de ansiedade. Mas olha, hoje também se reflete na sexualidade dessa mulher. Com toda certeza. Tudo que acontece no seu dia a dia, no final das contas, vai ter uma tradução na expressão da sua resposta e da sua vivência da sexualidade. Não tem a menor dúvida. Bem, continuando. Como lidar com o estresse e com a fadiga, que é um papel que já vai começando a sair. É o individual, mas que vai passando para o interrelacional. Porque é bem complicado quando a gente tem um estresse maior, e esse estresse pode ser coisas do dia a dia, ou ele pode ser uma situação bem pontual, então assim, um fator de estresse no relacionamento que vai interferir em ambos os membros. Porém, a gente tem que ter essa visão o papel do estresse e como lidar com isso para cada um dos membros do casal. Então, sabidamente, o que mais impacta negativamente na função sexual de um casal, principalmente para os homens, são os estresses pontuais. E para as mulheres, são os estresses a longo prazo. Então, isso é muito importante da gente entender, porque acaba sendo um papel importante da própria mulher, como ela vai fazer para diminuir o impacto desse estresse na sua vida. Então, por exemplo, homens, se você tiver um estresse, vamos supor, vou colocar como os exemplos que a gente vê na prática. Um estresse financeiro, um problema financeiro, é o pior impacto que você vai ter na saúde sexual masculina. Mas para a mulher, ela dribla relativamente com isso, porque ela se ampara em outras coisas. Mas se ela tem um estresse a longo prazo, um relacionamento desgastado, uma decepção pessoal, um descontentamento com o próprio corpo, que ela está sempre trazendo para cá, aquele é o maior impacto que ela tem. E a fadiga trazida por esse estresse de longo prazo para as mulheres acaba sendo o aspecto mais negativo para a questão da função sexual feminina. Então, a gente tem obrigação de lutar contra isso com todas as nossas armas. Então, seja com psicoterapia, seja com exercício físico associado, seja com tratamentos para beleza geral, emagrecimento, saúde, promoção da saúde e assim por diante. E eu vou voltar a agregar o tema da reposição hormonal, porque a fatiga também é uma das manifestações dos desequilíbrios hormonais. Com toda certeza. A gente já falou... fatiga por estresse, você tem fatiga por um tema químico, é insostenível. Não dá. Assim, não dá. O relacionamento não se apoia e não se aguenta nessa situação. Então, é super importante. Então, quando a gente já resolveu esses 6 temas individuais, ou pelo menos entendemos o papel que ele pode ter numa determinada relação, a gente passa para os fatores interpessoais. Quer dizer, a partir dali, eu vou começar a entender que naquela relação existe o outro. E como é que eu vou lidar com o outro? E quais são os maiores desafios para lidar com esse outro? Então, o primeiro é em relação à resposta do parceiro para você e a sua resposta para o parceiro. É muito diferente a gente falar estar presente na relação e participar da relação. Então, tem muitas mulheres em relacionamento de longo prazo que estão presentes na relação, sem fazer o esforço necessário. Então, houve um apoio na zona de conforto e já estou assim mesmo, acredito que nada mais vai nos abalar. E, infelizmente, grande parte delas acaba sendo profundamente surpresa ou surpreendida quando esse relacionamento vai por água abaixo, porque ela achou que esse relacionamento estivesse estabelecido. Não existe mais conceito de relacionamento estabelecido. Um relacionamento de 50 anos pode acabar. Simplesmente assim. Então, essa questão de você estar presente, mas não estar participando, é uma das chaves do sucesso. Você precisa participar. Lembrando que 50% do relacionamento é você que faz. Consequentemente... Eu falo, não é o mesmo estar disponível que estar disposta. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Então, não adianta a mulher se acomodar e, às vezes, cabe à mulher, sim, fazer um pouco mais de esforço, porque os homens saem com maior dificuldade dessa zona de conforto. Isso está muito claro.
Isso a gente já sabe há muito tempo que o homem se acomoda muito mais. Estudos bastante consistentes mostram que para um homem sair de uma determinada relação acaba sendo muito mais difícil do que para a mulher. A grande maioria dos relacionamentos de longo prazo se desfazem. Quando eles se desfazem, é porque a mulher cansou daquela situação estagnada ou o homem arranjou uma outra parceria. São os dois motivos. Então, o homem não chega para falar, estou cansado dessa monotonia, não sei, e vou embora. Não acontece isso. Ele vai eventualmente para uma outra relação. E a mulher consegue abrir mão daquilo porque ela se desgasta do relacionamento. Como a gente está tentando preservar os relacionamentos de longa duração, a gente tem que lutar com as armas que nós temos. Então, eu não posso me deixar desgastar num relacionamento de longo prazo. Eu tenho que fazer o esforço, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que reinventar tudo que for possível dentro daquele aspecto psicológico pessoal para fazer essa relação funcionar. Então, vale a pena olhar para aqueles aspectos e para esse aspecto de que quem tira e quem sai da zona de conforto é a mulher. Raras vezes acaba sendo o homem que faz isso. Então, é uma obrigação ou é um papel nosso mesmo. Na sequência, a intimidade emocional entre o casal. Então, após muito tempo de relacionamento, essa intimidade já foi construída, mas às vezes a gente vai ter o maior isolamento que o ser humano pode sentir, que é o isolamento dentro do relacionamento. Então, essa questão acaba sendo muito importante, porque a solidão dentro de um relacionamento faz mais mal para a saúde do que uma solidão de fato. Porque naquela solidão dentro do melhor divorciar-se. Exatamente. A solidão dentro do relacionamento te deixa presa. Existe um relacionamento, mas ele não te completa, não te satisfaz. Então, restabelecer a intimidade emocional é um papel ou é uma função importante. E nesse caso, lógico que os dois membros têm que estar dispostos, mas, de novo, os estudos mostram que quem mais se dedica ao restabelecimento dessa intimidade são as mulheres. É a mulher. Exatamente. Então, a mulher tem que pensar e se reinventar. E aonde que ela pensa em tudo isso? Nesse caso, a maior dica é você tentar lembrar e voltar para o começo do relacionamento. O que te fez ser atraente e se atrair por determinado parceiro? E tentar trazer ou pensar alguns elementos daquela época e trazer para o momento atual. Porque, normalmente, essa vivência de memória no seu parceiro vai subitamente funcionar como um elemento de restauro de intimidade emocional. Então, isso precisa ser feito e comprovadamente funciona muito bem. Você quer comentar alguma coisa, Mariela? Senão eu vou passando, porque daqui a pouco nosso tempo acaba de novo. No voy a comentar. Quedan 15 minutos, nada más. La única cosa que yo podría decir para ese punto es o diálogo, a importância do diálogo. Exatamente. Aunque seja muito dolorido lo que a gente tem que decirle al otro, mas é melhor que o outro sepa, assim como você tem que estar dispuesta a escutar lo que o outro tem para dizer. Com toda Porque certeza. sempre é de ida e volta. Então, se você quer ser escutada, vai ter que escutar para que esse vínculo emocional esteja em sintonia. Exatamente. E a comunicação acaba sendo um dos pontos chaves para tudo isso. Então, um diálogo aberto, um diálogo maduro, um diálogo baseado em opiniões profissionais, opiniões abalizadas, tudo isso faz muita diferença. E funciona extremamente bem. Na sequência, a gente tem o aspecto social da questão. Quando a gente traz a satisfação da relação em relação à sociedade. Então, eu vou tentar traduzir uma linguagem mais próxima da realidade. Qual é o maior motivo, no ponto de vista geral, que mantém uma mulher num relacionamento de longa duração? Ela precisa se sentir confortável, se sentir completa, segura, completa do ponto de vista como mulher, como figura social. Então, assim, faz parte de uma educação, principalmente uma educação latino-americana mais tradicional. A mulher e de nossa geração, ademais. Exatamente. Talvez a gente jovem não tanto. Não, exato. Mas assim, eu tô falando mais pro público do teu, né? Sim, teu público. do caminho. Do caminho. Então, essas mulheres têm essa necessidade, não é uma necessidade de mostrar, mas é que faz parte de um cenário da maioria das mulheres latino-americanas de educação mais tradicional,
estarem nesse contexto. As mulheres que não estão nesse contexto acabam tendo uma série de dificuldades ainda, e a gente sabe, pode ser motivo para um outro bate-papo num outro dia, mas que tem uma diferença. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram situações muito constrangedoras, então falaram assim, olha, de um relacionamento péssimo, que saiu do relacionamento, e a partir do momento em que achou que ia se sentir livre, se sentiu mais presa do que nunca, porque agora também não consigo ir para frente. Então, como é que faz isso? Como é que dá esse passo? Isso é difícil. Mas quem estiver preservando o longo relacionamento, que é o foco do que a gente está conversando hoje, você precisa entender que todas essas coisas que você está querendo mostrar para a sociedade ou receber da sociedade como seu papel, é o troco, é o investimento que você fez naquele relacionamento. E esse relacionamento bem investido e seguro, segundo os moldes da ciência, traz a satisfação feminina. Então, a longo prazo, você não precisa ter aquela relação sexual que pula no teto. Não precisa. Mas você precisa aumentar a intimidade conjugal. Esse é o maior aspecto, ou a coisa mais importante. O maior capital. Exatamente. Agora, para a intimidade emocional e intimidade conjugal funcionarem, a gente tem uma série de quesitos que são importantes. Principalmente os bons estímulos. Então, assim, a mulher funciona. Normalmente ela está num estado de neutralidade, ela não está pensando em aspectos físicos, relação, nem nada disso. Então, vamos supor que você está tocando o seu dia a dia. Você tem uma lista de coisas na cabeça que você precisa fazer, você precisa dar conta e você vai tocando. Para você sair desse estado de neutralidade, começar a participar de qualquer coisa que tenha um cunho de intimidade, um cunho emocional, um cunho sexual, você precisa receber o estímulo. Mas a gente tem que lembrar que os homens não leem entre linhas. Não leem entre linhas. Precisa ser muito direto. Direta. Se você está querendo ser estimulada, você tem que dar a chave. Você tem que dar ali a ideia, mostrar de alguma maneira. E grande parte das frustrações que a gente vê nos relacionamentos são que a pessoa fala, mas ele não toma nenhuma iniciativa. Mas ele não está percebendo que você está querendo que ele tome alguma iniciativa. Então, homem precisa ser guiado, precisa ser muito bem direcionado, porque senão a sua frustração vai ser muito grande. Então, precisa dar dica. Não tem jeito. Tá? Isso é comprovado. Se você ficar esperando, mas eu imaginei que ele fosse lembrar, não vai lembrar. E você só vai se frustrar. Então, dá uma lembradinha que vai ser melhor para ambas as partes, vai funcionar de uma maneira muito melhor e vai trazer mais satisfação para essa relação. Porque no final das contas, o relacionamento de longo prazo tem sentido quando ele tem uma qualidade boa e quando ele aproxima os membros do casal. E ao término de toda essa pesquisa, a maior dificuldade que os casais se encontram é que, apesar de estarem juntos há anos, eles se sentem cada vez mais isolados. Separados. Isso é o grande desafio, a grande incógnita de como a gente aproxima esses casais. Então, para a gente conseguir concluir um pouquinho e ver se... Eu não estou conseguindo ver aqui, para mim não está chegando nenhum comentário nem nenhuma pergunta. Meu celular está meio travado aqui, acho que é aquele vai e vem. Mas se não tiver houve alguém... perguntas, se houveram comentários. Como então, influenciar nos filhos, muito. Isso, para a gente abrir espaço para falar um pouquinho com elas, eu vou só concluir dizendo o seguinte. O relacionamento de longa duração é um dos maiores desafios de qualquer cenário que você vai tratar em relação a relacionamentos. É mais fácil tratar de relacionamento jovem, porque o seu corpo ajuda. Ele libera substâncias que fazem com que as coisas funcionem sozinhas. Porém, o relacionamento a longo prazo, quando é de boa qualidade, ele traz muito mais satisfação. Então, vale muito a pena investir nesse aspecto, investir nessas questões e, fundamentalmente, olhar para isso. E qual que é a chave desse segredo? É o autocuidado. Por isso que aquela bolinha do autocuidado é a mais importante. Quando você se resolver e conseguir resolver as suas questões, você consegue passar para o círculo externo, resolver os problemas ou enfrentar melhor os problemas relacionais com o parceiro, que pode estar tendo uma série de problemas individuais também, mas você tem força para passar para aquele aspecto. E, na sequência, passar para os problemas maiores, esses problemas sociais e as expectativas da sociedade que vem para cima de um casal de relacionamento a longo prazo. Porque daí as pessoas acham que o seu relacionamento já está
estabelecido. E, consequentemente, podem se apoiar nesse relacionamento para trazer os problemas sociais dos filhos, dos trabalhos, das dificuldades do dia a dia, os problemas comunitários e tudo mais. Ninguém tenta se apoiar em quem está instável. Então, a estabilidade acaba sendo a chave de tudo isso. Posso decirte algo, Flávia? Com certeza. Uma das características do Espaço do Caminho foi justamente abrir um lugar para que as mulheres pudieran ver todas las dúvidas, todas las cuestiones que ellas tenían en esta fase da vida y voltar de un jeito diferente, principalmente a su casa, dentro de su relación, del vínculo con sus filhos, pero por sobre todas las cosas, primero con ellas mismas. Entonces, eu acho que una mujer, antes que cuestionar a relación o decidir si la relación ha cumplido un ciclo, principalmente en este momento donde hemos vivido un estrés anormal con la pandemia, tomar una decisión hoy es una cosa, te diría que casi una burrice, porque hoy estamos todos ainda muy influenciados por el estrés que vivimos con la pandemia. Entonces, primero, antes de tomar cualquier decisión, yo diría para las mujeres que nos escuchan, faz una inmersión en você. Sí. Revea de todo esto que falou Flávia, si hay alguna cosa que reverberó dentro de você, como para decir, olha, tal vez yo estaba cobrando de más, o tal vez yo no estaba atractiva lo suficiente, o tal vez yo estaba distante de más, porque yo esperaba de él una respuesta que no ven. Entonces hoy ya sabemos que una relación de longa data es a partir de 6 meses, que puede oscilar, que al hombre hay que ponerle foco y direccionarlo en lo que uno precisa, que cuánto vale todo ese romance do dia hasta llegar a la noche. Sí. Cuán importante tal vez sea asumir en este momento que nuestro cuerpo puede haber mudado, mas a posibilidad de disfrutar y de prazer sigue estando y que depende de la gente. Con certeza. Tener claro que hay recursos dentro de la medicina y la ginecología para buscar una calidad de vida mejor. Otras son microfocados, la fisioterapia, la reposición hormonal, un trabajo terapéutico si hay alguna cosa de autoestima que está muy avalada, mas procurar recursos, porque yo acho que hoy es uno de los mejores momentos para esta mujer madura en cuanto a medicina y en cuanto a lugar no mundo. Hoy se está enxergando esta mujer madura, Flávia, de un otro jeito. Entonces no es como hace 30 años atrás que tal vez tu amai o mi amai no estaba bien con un marido, estaba dentro de una relación de muchos años y no encontraba la salida más que tal vez aceitar que él pudiera tener otra historia, porque yo ya no satisfacía, o porque ya no era atractiva, porque ya le había dado filhos, y una cosa casi de conformismo, que hoy no tiene cabimento. Ela hoy puede salir a buscar recursos, y olha o estudo que você está trayendo hoy para nós. Eu fico encantada, porque eu não sabia o material que você iba a traer. Eu sabia do estudo, porque você falou na live anterior nossa. E para mim, vem diretamente vinculado com o que eu trago no caminho, ou seja, com seus propósitos, espaço pessoal, autocuidado, resignifique sua vida, seus objetivos. Talvez o objetivo hasta agora era o conceito de família e que seus filhos chegaram a um bom porto. Esses filhos, graças a Deus, hoje são autossuficientes, independentes, no necesitan más de nosotros porque lo hicimos bien como más. Sí. Entonces, tal vez sea un momento que la mujer pueda permitirse resignificar su feminidad y su sensualidad antes de tomar cualquier decisión frente a su relación con su parceiro. Perfecto. Yo acho que es quien tira la primera pedra. Yo acho que antes de salir a veces a brigar o a cobrar do otro, bueno, ¿qué es lo que hice yo por la relación? Sí. Quanto eu escutei, quanto eu perdoei, quanto eu fui adaptável frente a las demandas do outro. Porque hay una característica de nós mulheres, Flávia, que es la mujer muchas veces fica rígida no rol dela. Sí. Y esa rigidez no ayuda. Ela No. tem que tener un jogo de cintura. Porque senão também fica muito monótono dentro da relação. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. É a gente tentar entender qual que é o nosso papel dentro de uma situação onde você vai ser um ser forte, igualmente forte ao outro, mas que a gente tem instrumentos
teoricamente, é esquisito a gente falar, mas é verdade, mais poderosos para cuidar dessa relação do que os homens têm a nos oferecer. Porque essa questão deles serem muito focados ajuda naquela questão que a mulher não tem o foco. Mas a gente tem todo esse cenário externo que você consegue costurar para dedicar àquela relação. Então, vale a pena a mulher se olhar para a relação e olhar para a sociedade, trazendo tudo isso, assim, o que tem de bom para dentro dessa relação. Además, te voy a decir una cosa. Estamos hablando entre gente grande, gente madura, con una cierta apertura. ¿Qué procura un hombre cuando busca otra pessoa? A novedade. Com certeza. O papo leve. Esa pessoa que no le va a pasar factura nenhuma. Sim. Entonces, tal vez si a mulher que él tem de lado pudiera percibir y hacer un clic con eso, tal vez la relación pueda surgir desde un otro lugar. Sim, exatamente. Entonces, es responsabilidad de la mujer. Bueno, a mujer tiene esa virtud, da intuición, Exato. de saber escuchar, de poder mostrarle el foco, de saber levarlo un poco da nariz para donde ella quiere que lo leve. Entonces, primero tiene que estar ella bem. Com toda certeza. É o nosso senso. Y por otro lado, una mujer frustrada, una mujer sin diálogo, sin conteúdo, é muito difícil que passe a ser atrativa. Com toda certeza. E o mais importante é a gente entender o seguinte: você tem que estar bem do ponto de vista biopsicossocial. Então, essa base, o biopsicossocial, é importantíssima. O biológico é o que a gente falou. Parte de saúde em geral, peso, corpo, pressão, todos os seus níveis hormonais, tem que estar tudo funcionando, tanto do ponto de vista geral, o ponto de vista ginecológico, claro que é a área, inclusive, que eu mais atuo, mas fundamental, porque você quer que o corpo responda, você quer funcionar e você quer que o teu corpo responda. Do ponto de vista psíquico, lutar com todas as armas e buscar diagnósticos, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem algum problema que possa estar interferindo, cuidar disso, não é para deixar para lá, é para cuidar disso, isso é super importante. E do ponto de vista social, ter um papel social. Se o núcleo social mais importante da sua vida é a sua família, tenha um papel ativo nele. Se o núcleo social é o seu ambiente de trabalho, sua comunidade, tenha um papel ativo nele. Porque esse papel desperta o interesse do parceiro e redesperta o interesse do parceiro. E a chave fundamental, que é a conclusão daquele trabalho, é: faça-se interessante o tempo todo. Vá se reinventando. Quanto mais vezes, melhor. Porque o ser humano busca e está sempre atrás da novidade. A novidade é o que mais atrai. Flávia, nos queda un minuto, mas queria comentar em relação ao comentário que colocaram. Eu concordo também. O homem também se tem que preocupar por seduzir a sua mulher, por estar cuidado, por estar cheiroso, por estar atrativo. É de dois. Mas como hoje nossa palestra é para a mulher, o foco está colocado nela. Se vai cortar. Agradeço que estés aqui. Eu estuve hoje mais devagar porque me tirei um dente, estou muito dolorida, mas obrigada novamente por estar aqui. Beijos para todo mundo. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Como Sem sempre, dúvida. um prazer tenerte, Flávia. Muito prazer meu todas também. As participantes, ok? Tchau, querida. Beijo. Gracias. Tchau, Gracias. Um beijo.